A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Nós estamos aqui para continuar o estudo, do livro de 1 Crônicas, para a glória de Deus. O capítulo é o 23, aleluia, de 32 versículos. Os irmãos lembram que no início do livro de Crônicas, irmãos, você que tem acompanhado os vídeos aí, a gente citou, falou isso lá em Reis, que o livro de Crônicas há muita genealogia, de pessoas, de israelitas, de irmãos nossos, aleluia, que viveram naquela época, mas e contribuíram de uma forma tremenda para que a obra de Deus naquele período bíblico fosse realizada, irmãos, e tudo isso deixou registrado na Escritura Sagrada para que nós lêssemos e aprendêssemos. Há um detalhe importante, que nem todos das genealogias há conteúdo bíblico para a gente comentar da vida deles, Aqui o 23, irmãos, o versículo 1 fala assim, tem um título antes, fala assim, Davi nomeia Salomão rei, Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, A gente sabe que lá em Reis, irmãos, a história é contada com alguns detalhes. Aqui nós vamos contar alguns detalhes. Vamos entrar aqui numa parte da genealogia dos capítulos 23, 24, aí assim vai 25, 26, 27, e depois voltamos de novo contar a história mais em detalhes, Isso ficou registrado, irmãos, para nosso conhecimento e nosso elevo espiritual, Você vai ver que aqui do versículo 2 em diante fala assim, o censo Levítico e suas funções, Dos versículos 2, irmãos, aqui, até o 24, os irmãos vão falar aqui dos filhos de Levi, Os irmãos vão ver aqui contando, falando aqui dos levitas, vai falar um pouco aqui do censo dos porteiros, os irmãos vão falar aqui dos filhos de Levi, aleluia, Sabemos que os filhos de Levi foram 3, Tá no versículo de número aqui, esse é o 6, É Gerson, Coate e Merari. Então, os irmãos vão ver aqui, dos versículos 7 em diante, falando da genealogia desses 3 filhos de Levi. Falamos isso em alguns vídeos que está aí no canal, irmãos, para a glória de Deus. Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, Que um dia nós vamos chegar numa outra parte aqui do estudo bíblico, mais lá em Pentateuco, se Deus assim o permitir, e nós vamos falar com mais detalhes, de cada função que tinham os filhos de Levi, de Gerson, aqui fala de Merari, aleluia, e Coate, irmão? Eles faziam, tomavam conta ali do Santo dos Santos, outros do lugar santo e outros da parte ali do templo, a parte que o cercava e outras partes ali, e cada parte tem o seu significado, falando de Cristo para nossos dias hoje. Isso é maravilhoso. Hoje, irmãos, vamos falar assim um pouco por cima aqui na genealogia, por não ter conteúdo bíblico. Os irmãos vão ver aqui a genealogia dos filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. Os irmãos vão chegar aqui no versículo 12, A qual vem Anrão. Anrão era pai de quem? De Moisés, de Arão. E aqui vai falando dos filhos de Moisés, aleluia, Gerson e Eliezer. E também as suas genealogias, Isso até o versículo 24. Quando chega aqui no 25, irmãos, que é interessante para nosso conhecimento, fala assim, porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também, quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum dos seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados aos filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Então, irmãos, era considerado uma pessoa responsável, uma pessoa que respondia pelos seus atos, aqui dos filhos de Levi com 20 anos. Em algumas partes da Bíblia fala com 30. Então, irmãos, hoje, para a gente falar com uma pessoa dentro da casa do Senhor, que pode responder pelos seus atos, irmãos. A gente já vê uma adolescente de 12, 14
anos que responde. Nós, como cristãos, né, não ingressamos uma pessoa a uma responsabilidade mais séria na obra, antes dela ser batizada nas águas, e isso ela tem que ter conhecimento do que é certo e errado. Na cultura dos judeus, que nos ensina muito, tinha que ser com 20, com 30 anos. Hoje, irmãos, com 14, 12, a adolescente já entende o que é certo e errado. Nós assim conversamos, damos oportunidade, batizamos nas águas, já participa da ceia do Senhor, está sendo forjado para ser um soldado de Cristo Jesus, aleluia. A gente vê aqui nos versículos em diante, louvado seja Deus, 27, fala assim: porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi, idade de 20 anos para cima. 28. Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão, ao ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmeras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. Então, os filhos de Arão, irmãos, Nadab e Abiú, vamos falar assim, né? Louvado seja Deus, eles iam lá no Santo dos Santos. Eles podiam adentrar lá dentro para apresentar ali a oferta de remissão de pecado, de expiação de pecado dele e do povo. E os levitas auxiliavam, ajudavam. Irmão, você que é alguém que ajuda na obra do Senhor, irmãos, dá trabalho, não pode, mas ajudar, estar junto, ali orando, às vezes, muitas vezes vendo, para aprendermos, prestando atenção no seu pastor, na sua pastora, em alguém que está pregando, dirigindo um culto, louvando, adorando, na organização da obra. Irmãos, com Deus tem que ser tudo com ordem e decência, nada desorganizado, nada mal feito. Tem que haver, irmãos, aleluia, uma responsabilidade, um comprometimento da sua, da minha, da nossa vida para com o Senhor nosso Deus, irmãos. E nós aprendemos muito aqui no Velho Testamento, aqui na genealogia, nesse livro de Crônicas, isso, irmãos, aleluia. O versículo aqui, 29, fala assim: a saber, os pães da preposição, a flor da farinha, a oferta de manjares, os coscorões não fermentados, a assadeira, os tostados a todo peso de medida. 30. Para estarem cada manhã em pé para louvarem, celebrarem ao Senhor, semelhante à tarde. Aleluia. Então, irmãos, havia um trabalho que era diário, era à tarde, era à noite, a casa, o templo do Senhor, que era móvel, está todo arrumado ali. Ô, irmão, hoje em dia não é diferente, irmãos. Desde a limpeza da casa do Senhor, irmãos, que é o pastor que ministra, a qual nós aprendemos em Atos dos Apóstolos, né? Para não se apartar do ministério da oração e da palavra, os diáconos que têm um papel maravilhoso de cuidar da obra do Senhor, de encontrar o favor do Senhor diante do povo da igreja, encontrar uma grande obra da parte de Deus em ser realizada, em cuidar. Irmãos, que papel importante tem os diáconos, tem as diaconias, os cooperadores, os missionários, missionárias que auxiliam seu pastor na casa de Deus, irmãos. Nada nós podemos fazer, irmão, sozinho, com ajuda, com auxílio, um ao outro ajudando, aleluia. O versículo 31 fala assim: para oferecerdes os holocaustos do Senhor aos sábados, mas nas luas novas, nas solenidades, segundo o seu número e seu costume, continuamente perante o Senhor. Irmãos, com as coisas com Deus, irmãos, é continuamente, é todo dia, não tem férias, não tem descanso, irmãos. O nosso descanso não é aqui, é lá com o Senhor. Temos que fazer, temos que orar, temos que trabalhar, temos que pregar, temos que anunciar, temos que fazer a obra de Deus, irmãos, enquanto é dia, com amor, aleluia. 32, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário, da guarda dos filhos de Arão, e seus irmãos, do ministério da casa do Senhor. Irmão, guardar, arrumar, ajudar, estar junto, sabe, irmão? Seja bênção. Ajude o seu pastor a resolver. Fala, pastor, precisa de mim, eis-me aqui. Ore, limpe a casa do Senhor, visite. Irmão, seja um dizimista fiel, um ofertante. Irmão, chegue no templo mais cedo. Irmão, auxilie o homem de Deus, a mulher de Deus. Esteja na oração, esteja no evangelismo, esteja no estudo bíblico, esteja em todos o que o pastor precisar. Esteja lá, irmãos. Deus, ele quer que nós
demos fruto, o nosso fruto permaneça. Isso na obra do Senhor, irmãos, aleluia. Irmãos, o capítulo aqui hoje encerrado para a glória de Deus, nos ajude a fazer a obra. Irmãos, envie esses links aí para os seus contatos, irmãos. Não esqueça de deixar o joinha para nós fazermos a obra do Senhor. E essa palavra que não é nossa, é de Deus, irmãos. Ela chegue aos quatro cantos dessa terra e o Senhor seja adorado, louvado. Irmãos, nos ajude. Não esqueça do joinha, ore por nós, oramos por você, para que nós sejamos instrumento, cooperadores da obra do nosso Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.